Vamos ler a partir do versículo 24. Glória a Deus. Até o versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 4, 24 em diante. Tais coisas são como uma alegoria, pois estes são os dois testamentos. Na tradução de vocês deve estar alianças, né? O do Monte Sinai que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, e é a mãe de todos nós. Porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, e esforça-te e grita, tu que não tinha dores de parto, pois abandonada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura: lança fora a escrava o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro juntamente com o filho da mulher livre. Assim, então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas da que é livre. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então. Está uma palavra aí para nós meditarmos nessa noite. Uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na região da Galácia. A Galácia, irmãos, ela é uma região bem ampla, ficava no interior da Ásia Menor. Esse nome Galácia vem de Gália, por causa dos celtas, né, os gauleuses, que habitaram a Gália, que é localizada mais ou menos ali no sul da França. No século III, por ali, eles saíram dali e migraram para a região a França é o continente europeu, eles migraram para a Ásia Menor, interior da Ásia Menor, especificamente ali pelo ano 280 a.C., e acabaram se estabelecendo ali, e tiveram algumas batalhas, inclusive com o rei de Pérgamo, lá pelo ano 240 a.C., e depois eles acabaram também se estabelecendo naquela região. Estou falando dos celtas, né? E eles acabaram sendo helenizados também. O que é helenizado? Toda aquela cultura que estava impregnada no Império Romano, dos gregos, também atingiram esses personagens, esse povo que saíram lá do sul da França, considerado como celtas, né? Inclusive, eles tinham alguns costumes bem, no sentido religioso, bem pagão mesmo, né? Alguns deles invocavam os mortos, daí que vem o chamado Halloween. Eles olhavam as entranhas dos animais para fazer previsões. O Halloween tem origem justamente no povo celta, mas depois que esse povo chegou ali na região do interior da Ásia Menor, eles começaram então a serem evangelizados, e ali nasceu uma igreja. Quando os irmãos lêem Licaônia, Frígia, Panfília, Psídia, na Bíblia inclusive tem a Antioquia da Síria, que nós lemos aqui domingo, e tem a Antioquia da Psídia, que já fica no território da antiga Galácia. Então esse povo foi um povo muito atuante,
E Paulo escreve com muito cuidado para essa igreja sobre muitas coisas, porque foi necessário ele escrever essa carta, haja vista, depois da sua primeira viagem missionária, começou a acontecer alguns problemas teológicos dentro da própria igreja. Começaram alguns judeus a querer impor para aqueles que eram prosélitos, né, que se convertiam ou melhor, os gentios que se convertiam ao cristianismo, eles queriam impor para eles que eles deveriam praticar elementos do judaísmo, como a guarda do sábado, como circuncisão e outras coisas mais, que é chamado isso de galacianismo. Então o apóstolo Paulo, ele, depois do concílio de Jerusalém, que se colocou a doutrina em ordem, precisava se fazer a segunda viagem missionária, e ele então escreve a sua primeira carta, chamada Carta aos Gálatas, que é essa que nós acabamos de ler aqui agora, um pedaço dela, né, um trecho, uma passagem, e a partir do versículo 24, ele vai usar uma metáfora a respeito de duas cidades, ou de duas mulheres. Uma, ele usa a metáfora a respeito de Agar. Os irmãos já sabem quem era Agar, né? Que era aquela escrava egípcia, que Abraão acabou tendo relações com ela. Ela era concubina de Abraão. E Sara, que era a esposa legítima de Abraão. E ele faz uma metáfora dessas duas mulheres para mostrar duas alianças. Agar, como aquela que foi gerada lá no Monte Sinai, sendo escrava, se referindo à lei, porque a lei escravizava e não tinha poder de salvar, e ela era fraca para salvar. Agora, quando ele fala de Sara, ele está falando da nova aliança, que é a aliança da graça. Mas ele também, fazendo metáfora de duas cidades, a Jerusalém terrena e a Jerusalém do alto, que nós sabemos que é a cidade santa, ele está se referindo também a Jerusalém terrena, a cidade terrena, que está hoje, inclusive ela é chamada de Sodoma e Egito, no capítulo 11 de Apocalipse, porque fala do seu estado espiritual caído, mesmo que a Jerusalém, olha irmãos, que muitos chamam de cidade santa, mas que não tem nada de santa hoje, porque ela está dentro, ela está no território da terra santa, ela está no território da promessa, mas ela continua sendo escrava do pecado. Então ela está dentro do território da Palestina, onde é a terra que Deus disse que entregaria para o povo de Israel, sendo a terra santa, que emana leite e mel, mas ela continua escrava, mergulhada no pecado. Assim são muitas pessoas, né, que já estão na igreja há muito tempo, mas ainda continua sendo escravo do pecado. E ele, quando fala da Jerusalém do alto, que ele compara a Sara, a cidade celestial, ele diz que nós quem? Aqueles que são salvos, são filhos da cidade santa, da Jerusalém do alto, não da Jerusalém escrava, que é a Jerusalém da terra. Então veja bem, vamos discorrer aqui um pouco, que ele está trazendo aqui algumas ilustrações, né? Essas mulheres que representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que eu estou dizendo, e a outra nós poderemos dizer que é referente ao Monte Sião, porque o Monte Sião é onde está a cidade santa hoje lá no céu, né? O Monte Sião original. Então, são duas cidades. A palavra Jerusalém, Yerushalem, toda a palavra que ela termina com esse som de M, de Maria no final, é uma palavra plural do hebraico. Toda ela significa que tem duas cidades. Por isso que é plural, Yerushalem, plural. Elohim termina com esse som de M no final também, que traz a ideia do Deus Trino. É uma palavra plural. Toda palavra que termina com esse som de M de Maria, é plural, viu, no hebraico. Então Jerusalém tem duas. E aqui nós podemos interpretar também que o que Paulo está trazendo para nós são manifestações aqui, né? Ele está falando sobre o monte da Arábia, que é o Monte Sinai, e que muitos acreditam que às vezes vão lá a Israel, já falei para os irmãos aqui, e falam que foi no Monte Sinai, mas não foi coisa nenhuma.
porque eles vão no outro Monte Sinai que está lá no Egito, território do Egito, e não é o Monte Sinai que a Bíblia menciona, não é o Monte Sinai que ele se manifestou para Moisés, é o Monte Sinai original, ele está dentro do território de Midian, que é a atual Arábia hoje, né? Que é a terra de Midian, aonde Moisés estava apacentando os rebanhos do seu sogro, Ietrô, nós chamamos de Jetro. Então, o que é a linha de pensamento de Paulo aqui, ele transfere, né, os filhos para as mães. Como assim? Aqueles que são filhos da Jerusalém terrena, escravos, da Jerusalém celestial, livres, porque mesmo aqueles que nascem em Jerusalém, olha que interessante hoje, né? Poderíamos dizer assim, nasceu em Jerusalém, está salvo, né? É do povo de Israel, mas eles continuam sendo escravos ainda, porque mesmo aqueles que são do judaísmo, não acreditam que Jesus é o Messias, ainda estão esperando por Ele, e continuam sendo escravos do pecado ainda. Agora, todo aquele que recebe Jesus como Salvador, confessa o seu pecado, se arrepende, né, e continua na prática da palavra de Deus, esse é considerado filho de Sara, a mulher eleita, que a cidade santa, porque está debaixo da promessa de Abraão. Se você conversar com um muçulmano, sabe o que ele vai dizer para você? Que não, que o filho da promessa é Ismael, não seria Isaac, o filho da promessa. Mas nós sabemos que, à luz da Bíblia, inclusive o texto que nós lemos, no versículo 28, nós vamos encontrar: agora nós, irmãos, como Isaac foi, somos os filhos da promessa. Então a Bíblia está dizendo que o filho da promessa, que nasceu de Abraão, não poderia ser o filho da escrava, não poderia ser o filho de Agar, teria que ser o filho da promessa que nasceu de Sara. Isso aqui é mais uma prova, essa questão de ter nascido esse moço chamado Ismael, mesmo Deus tendo abençoado ele, Deus ter guiado ele, e dito para sua mãe que eu farei dele também uma nação grande, eu o abençoarei. Mas nós percebemos que sempre, de vez em quando, o ser humano tenta ajudar Deus, né? De vez em quando o ser humano quer ajudar Deus, às vezes quer ajudar aqueles que estão atrapalhados, colocar a mão onde não deve, né? E foi exatamente isso que Abraão fez lá no capítulo 15 de Gênesis, quando ele questionou Deus e disse que ia dar herança para o seu mordomo Damasceno, né? Eliezer, que era da cidade de Damasco. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele sabe como trabalhar, e deixar Deus trabalhar na nossa causa, na nossa vida. No que nós temos que fazer é obedecer, porque se nós obedecermos, Ele fará o necessário. Aonde a nossa mão não alcança, Ele coloca a mão dele e as coisas vão caminhar bem. Agora, se eu tentar colocar a minha mão, com toda certeza eu vou estragar tudo, não é? Então aqui o versículo 25, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou ser bem sucinto, não vou ser extenso. Diz que, porque Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos, quer dizer, continua sendo escrava. Então, esse monte corresponde à cidade de Jerusalém, que está escravizada. Quando a gente lê o texto, o próximo versículo, portanto está escrito aonde? Está escrito em Isaías, ele está citando Isaías 54 aqui, o versículo 1, ele diz assim, porquanto está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, e esforça-te e grita, tu que não tinha dores de parto, pois a abandonada tem muito mais filho do que aquela que tem um marido. Ele está falando do estado deplorável, o profeta Isaías, com que Jerusalém se encontraria, e há aqui uma esperança nesse texto de Isaías, de uma restauração da Jerusalém terrena também, que vai acontecer durante o período milenar, do milênio. Mas a Jerusalém celestial, ela é a cidade santa, ela está intacta, né? Aqueles que são filhos de Deus,
filhos da promessa, que estão caminhando no caminho da salvação, têm a esperança de morar nessa Jerusalém que é do alto, não a Jerusalém terrena, né? E embora haja também esperanças de restauração para Jerusalém terrena. Hoje eu vi um rapaz escatólogo dizendo que aquela grande Babilônia do capítulo 17 de Apocalipse é a cidade de Jerusalém, não é a cidade de Roma. Mas nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos que Jerusalém não se encaixa naquelas profecias ali. Há muitas coisas ali que apontam para a cidade de Roma. Então não tem como colocar a cidade de Jerusalém para ser essa grande Babilônia, porque também há uma promessa de restauração para a cidade de Jerusalém terrena. O versículo 26, acompanhe comigo, 27. Porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e grita, tu que não tinhas dores de parto, pois a abandonada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. O que está querendo a Bíblia nos dizer nessa questão aqui no versículo 27? Uma outra tradução fala: regozije-se, estéril, né? Grite de alegria, você que não tem dores de parto. Então, irmãos, isso aqui é escatológico. Há uma promessa sim de restauração, porque o próprio Jesus estará em Jerusalém, nós já aprendemos aqui, durante o período milenar, reinando a partir de Jerusalém, ali sobre o trono de Davi. Mas eu pergunto para todos nós aqui nessa noite, que estamos aqui numa noite de terça-feira, uma noite que foi muito cansativa para os irmãos, muito quente hoje, né? Qual é a esperança que nós temos? Por que nós estamos na igreja? Por que nós fazemos parte da igreja? Por que nós viemos aqui na igreja agora à noite? Apenas para marcar o ponto? O que nós viemos fazer aqui? Por que nós frequentamos a igreja? Qual é a esperança que nós temos no nosso coração? Sabendo que essa vida aqui é passageira. Morar na terra, porque o judeu, pelo conceito judaico, Jerusalém será totalmente restaurada, e então eles morarão ali, né? A terra será transformada num grande paraíso, mais ou menos quase o pensamento das testemunhas de Jeová. Mas não tem esperança celestial, porque a Jerusalém celestial, ela faz parte do complexo chamado céu, que é um grande complexo. E nós aqui, qual a nossa esperança? Continuar por aqui mesmo, continuar sendo escravos das coisas aí do mundo, aí de fora, das situações que nós somos colocados todo momento, das situações que envolvem nossas famílias, dos problemas que as nossas famílias enveredam, né? Ou nós sabemos, temos convicção que nós somos pessoas que temos passaporte para entrar na cidade celestial, somos filhos da Jerusalém do alto, somos filhos da promessa de Sara, não de Agar. O que vocês acham? Porque, irmãos, o que nós temos visto hoje é que há uma grande dificuldade, né, de discernir, saber discernir quem são os filhos mesmo que são livres e aqueles que continuam sendo escravos. Você sabe que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, vocês sabiam que, século XIX, né, que muitas pessoas que eram escravos, mesmo com a Lei Áurea assinada, continuaram sendo escravos e morreram sendo escravos, porque muitos não tinham acesso a essa lei, muitos não sabiam, os seus donos, os senhores de escravos, continuaram ocultando deles, para que eles continuassem sendo escravos, e muitos morreram sendo escravos, mesmo já tendo recebido a chancela de pessoas livres. Assim está acontecendo hoje. A gente observa muitas pessoas, Jesus já pagou o preço, já se colocou como libertador, já mostrou para nós que nós somos libertos. Martinho Lutero chamou essa carta aqui aos Gálatas de carta magna da liberdade cristã, porque nós não precisamos praticar elementos do judaísmo, não precisamos fazer promessa, não precisamos andar com o nosso joelho no chão, com uma cruz nas costas, até a cidade de Aparecida. Nós não precisamos
jogar carocinho de milho em cima da casa, não precisamos jogar caroço de feijão, não precisamos guardar dente, né? As pessoas guardavam dente quando caía antigamente. Não precisamos de promessa, nada dessas coisas, colocar arroz lá no Buda, não precisa colocar café para o São Benedito, nada disso, porque nós somos livres. Jesus já nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, se nós somos livres, nós somos obedientes. Não vamos utilizar essa liberdade, está escrita aqui nessa carta aos Gálatas, para poder dar vazão ao pecado, à carne, e foi o que fez Adão e Eva. Nós já somos livres. Agora, como que você se sente livre? Tem pessoas que são livres. Eu sou livre, Jesus já me libertou, mas continuo embaraçado com o pecado, continuo embaraçado com a mentira, continuo embaraçado com N situações, né? Com coisas aí de fora, às vezes até com questões mesmo que ainda não é convicto, questões religiosas, questões que, às vezes picuinhas, que a pessoa não consegue entender, e às vezes ela afasta da igreja. Eu estou afastando da igreja porque não entendo isso aqui, porque está acontecendo isso. Eu já falei para os irmãos aqui, uma vez eu cheguei lá em São José dos Campos, na igreja lá, a irmã Roberta estava comigo, eu fui recebido pela polícia lá, irmãos, na porta da igreja, uma espingarda calibre 12 na mão. E aí o policial perguntou o que eu queria lá, e eu falei para ele, eu sou pastor, ele estava com o meu carro assim, eu vim pregar aqui na igreja. Aí ele falou assim, então o senhor aguarda um momentinho aqui, que eu vou, a hora que eu falar, o senhor encosta ali, porque lá estava precisando ter polícia na porta da igreja, para garantir os cultos. Os irmãos já imaginaram se eu pensasse assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais ser crente não, é isso aqui que é ser crente? Eu não me embaracei com aquela situação, sabe por quê? Porque os homens estão sujeitos a muitas situações, mas aqueles que estão debaixo da promessa de Deus, são livres. Jesus já nos libertou. Aconteça o que acontecer, caia, chova canivete, chova gelo, derreta as geleiras todas, aconteça o que acontecer, aconteça terremoto, o que for, eu estou convicto, eu sou filho, a minha mãe é a Jerusalém celestial, eu aguardo morar nela um dia, ter o direito de entrar nela pelas portas, porque a promessa dos filhos, a promessa que vem de Abraão para nós somos, é extensiva, né? Nós somos participantes da seiva da oliveira que está em Romanos 11, então irmãos, aconteça o que acontecer, as pessoas podem fraquejar, os líderes por aí podem dar mau testemunho, as pessoas podem entrar em colapso por aí, eu quero continuar caminhando, porque eu sei que eu já conheci a palavra de Deus, e essa palavra é a verdade que liberta. Não vou mais não, porque está acontecendo tanta coisa lá na igreja, problema, fofoca, nada pode roubar a nossa convicção, a nossa direção, o nosso alvo. Não vou mais não, porque o pastor é injusto, o pastor está fazendo isso ou fazendo aquilo, porque não aprendeu ainda a entender que aqui, a nosso norte é aqui, e a nossa salvação é individual. Eu respondo por mim, vocês respondem por vocês, entendeu? A verdade é essa. Então, a promessa que nós temos, ela é infalível. Agora, ela é condicional, né? Por que nós não pecamos? Eu já ensinei vocês aqui. Nós tentamos desvencilhar de todo jeito das coisas ruins aí, do pecado, para manter essa salvação, para ir até o fim, para chegar até o fim. Versículo 28. Agora nós, irmãos, como Isaac o foi, somos os filhos da promessa. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui são provas, que assim como Isaac foi o filho que Deus prometeu para Abraão, ele está dizendo para os crentes que estavam na região da Galácia, que também é para nós aqui. As provas é que Isaac era o filho da promessa, não é Ismael, é Isaac, e nós também somos filhos da promessa. Agora, vocês se sentem filho da promessa? A questão é essa, não é frequentar a igreja, não é ter um cartãozinho de membro, é você sentir lá no âmago da alma, a cada momento, venha Covid, venha outras pandemias, não,
a minha esperança é viva. Eu sei em quem tenho crido. Eu sou livre. Livre, porque Jesus já me libertou. Paulo está chamando a atenção aqui, dos Gálatas, chamando eles de filho da promessa. Essa palavra aqui, ela é muito enfática, porque traz um retrospecto, das referências que a carta vem trazendo desde o começo de promessas anteriores. E aqui ele está enfatizando essa promessa, porque eles não eram obrigados a guardar sábado que eu digo no sentido judaico, o 7º dia. Eles não eram obrigados a se circuncidar, não precisavam nada disso. O que eles precisavam era crer em Jesus e ser obediente à palavra dele, porque eles eram livres, estavam livres. Tanto é que o Concílio de Jerusalém deu o parecer: nada mais resolvemos, aprove a nós e ao Espírito Santo, nada mais impor-lhes, a não ser que se abstenhais do sangue, da carne sufocada, da carne sacrificada aos ídolos, da prostituição. É isso o que foi decidido no capítulo 15 de Atos, no Concílio de Jerusalém. Então, irmãos, não basta nós irmos aqui na igreja, nós precisamos sentir que essa salvação, anelar ela, sentir que nós estamos ela está em nós, que a convicção é maior do que qualquer coisa, que a esperança é maior do que qualquer coisa. Quantas vezes nós passamos dias e dias aí, conversamos com o vizinho, conversamos com alguém, não falamos dessa salvação, nem lembramos, que salvação que nada. Mas o crente, por que a Bíblia diz orar sem cessar? Orar sem cessar, a todo momento você tem que estar ligado, todo momento, porque a vida que os crentes hoje vivem, ela é muito terrena, muito terrena. Eu até mandei um vídeo para o Danilo ontem, não sei se você viu aquele vídeo, Danilo, do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre avivamento. O avivamento, houve um período, irmãos, no século XVIII, na Inglaterra. Sabe como que estava na Inglaterra? Quando eu falar isso daí, os irmãos vão falar assim: não é hoje não, pastor? Sabe o que estava acontecendo na Inglaterra naquela época? As pessoas estavam dispersas, como hoje, emaranhadas, envolvidas com as coisas terrenas, as igrejas vazias, totalmente vazias, pregadores lá trazendo sermões vazios, sonolentos, as pessoas dormindo nos bancos da igreja, os poucos que iam, dormindo no banco da igreja. E quando eles saíam dali, sabe o que eles iam fazer, os pregadores? Iam para os bares se embriagar, ok? Isso aconteceu no século XVIII, só que tinha alguns jovens universitários ali, irmãos, John Wesley, George Whitefield, sabe o que eles estavam fazendo? Eles reuniram alguns jovens e disseram assim: nós não aceitamos essa situação, nós queremos um avivamento, porque nós somos livres, somos filhos da promessa que vem de Abraão, e o Senhor Jesus nos libertou, vamos orar. E eles marcaram reuniões de oração em poucas pessoas, e foram orando, e quando foi um dia, irmãos, numa madrugada, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo visitou aqueles jovens, lá onde eles estavam. Houve um avivamento ali tremendo, Por isso que John Wesley, a nossa teologia pentecostal, passa por John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, wesleyana. E eles foram alcançados por um avivamento tão impactante, que a partir daquele dia na Inglaterra, você sabe o que aconteceu? As igrejas lotaram de pessoas, as praças, diz a história que as pessoas se acotovelavam para poder ouvir um sermão de John Wesley. As pessoas tinham sede desse evangelho, e dizem alguns ainda que esse avivamento foi tão impactante que provavelmente a Inglaterra só foi salva da Revolução Francesa, que foi promovida por Napoleão, por causa da oração desses moços,
e do avivamento que se instalou naquele país, na Inglaterra. Irmãos, o Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, Ele é vivo, Ele não está morto. O nosso Deus é vivo, e foi Ele que usou o apóstolo Paulo para ele escrever aos Gálatas, que precisavam entender que eles não estavam sujeitos a elementos do judaísmo, estavam livres, e estavam aguardando morar na Jerusalém que vem do alto. Até porque o próprio Abraão já aguardava, né? Essa cidade que tem fundamentos. Então, o que nós entendemos aqui, vamos dar uma olhada num texto, vou ler o versículo 30 primeiro, aqui do capítulo 4 de Gálatas. Todavia, o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro, juntamente com o filho da mulher livre. Ele está citando aqui o capítulo 21 de Gênesis. O que diz a Escritura? Não é no capítulo 21 de Gênesis que Deus mandou, que Sara chamou Abraão? Acho que é o versículo 10, coloca ali fazendo favor. 21, 10, né? Que ela chama e manda que Abraão despedisse Agar junto com Ismael. Acho que é isso, né? 21, 10. Pelo que disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Perceberam? Quem é o herdeiro? Isaque. Nós somos herdeiros. Sabe por quê, irmão? Você sabia que Isaque é um tipo de Cristo? Vocês sabiam disso? Quando Abraão chamou Eliezer, que era o seu mordomo, Eliezer é um tipo do Espírito Santo, para buscar uma esposa para Isaque, ele mandou buscar Rebeca, dentro da parentela, que nós sabemos daquela história toda, né? Que ela vai dar água para ele, os camelos, toda aquela história. Então, Isaque, ele é um tipo de Cristo. Abraão, nesse caso aí, é um tipo do Pai, de Deus. Eliezer é um tipo do Espírito Santo que entrega a noiva para Isaque, para Jesus no caso. Você sabe que Sara aí no caso então é um tipo da Nova Jerusalém, não é? Agora observe, quando Abraão leva Isaque para ser oferecido, lá em Moriá, aí olha como é interessante. Quando chega lá, vai ter um cordeiro que está amarrado entre as folhagens. Então lá, aquele cordeiro, ele é um tipo de Cristo. Isaque ali já é um tipo do pecador que iria ser morto. E o cordeiro foi morto no lugar de Isaque, como Jesus sendo morto no nosso lugar. E Abraão, tipo do Pai. Então, irmãos, a Bíblia, ela está, como eu sempre digo para vocês, interligadas.